Então muita gente fala assim, mas a reforma tributária é só em 2033. 2033 é o final da transição, desse período de transição. Então 2033 é onde efetivamente não teremos mais ICMS, ISS, PIS, COFINS, tudo isso já morreu lá e efetivamente a gente só vai ter IBS, CBS e o IS, tá? Só que até chegar em 2033 foi estabelecido esse período de transição. Tá. O que quer dizer isso? Que esses tributos novos vão começar a entrar daqui até lá e os atuais vão começar a sair de forma gradativa, tá? E quando começa? Quando que é o ponto de partida, então, desse período de transição? Janeiro de 26. A reforma tributária, ela vai impactar todos. E aí, quando eu falo todos, eu não estou falando somente sobre o empresário, sobre pessoa jurídica, tá? Mas principalmente quem? Consumidor, cara. E a gente tem os tributos que é sobre o consumo. E são esses que essa reforma tributária vem mudar totalmente. Porque o IS já passa a acontecer em 2027. Né? Ele já começa a valer a partir de 2027, então a ideia... Recolhimento? O IS já entra em 2027, a incidência dele já começa em 2027, então em 2026, cara, já vai atrás desses itens. Como é que ele chega em 2027? A gente até agora não sabe a alíquota dele, não sabe nada. 2026 é o ano que promete pra isso. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast. Esse que já é o maior podcast de marketing, vendas, gestão e estratégia para você aí que é contador e contadora. Você que está com a gente toda semana acompanhando os novos podcasts que a gente está lançando aqui, né, no nosso programa, no Mooncast. Primeiro, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por acompanhar a gente, muito obrigado pelo comentário que você tem deixado aqui nos vídeos. Isso ajuda muito a gente a entender a qualidade do conteúdo percebida por você, né? Então, obrigado pela sua audiência. Eu sei que muita gente que acompanha semanalmente sempre está deixando aí seu comentário, sua curtida. Isso ajuda bastante aqui no nosso canal. É um ambiente feito para você aí que é contador ou contadora. Se você, por acaso, não conhece esse programa, não me conhece a Moonflag, eu vou explicar rapidamente, tá? Eu sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag, que hoje é a maior assessoria de marketing e vendas para contador do Brasil. A gente gerou esse ano, até agora, a gente está em novembro, quase R$500 mil em novos negócios, em novos contratos para contadores, somente através da internet. Ok? Desses quase R$500 mil, a gente está falando de mais de 320 mil, mais ou menos, de receita recorrente mensal. Qual que é a nossa expectativa? No ano que vem, nossos clientes vão faturar aproximadamente R$4 milhões só com o que veio da internet através das nossas estratégias digitais. Então, para você que não me conhece, conheça um pouquinho aí da Moonflag, tem aí os links na descrição. Você que já está com a gente toda semana, hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo. Inclusive, a gente vai fazer uma série de episódios dedicados à reforma tributária. Então, a gente vai entender desde conceitos gerais até as controvérsias e as implicações no dia a dia aí, tanto para o empresário quanto para você aí que é contador ou contadora. E hoje eu tô aqui com ele, Thiago. Muito obrigado, Tudo bom? Muito obrigado, meu amigo, por ter topado vir aqui participar do nosso podcast. Thiago Francoso. Isso aí, Thiago Françoso. Françoso. Cedilha, né, cara? Cedilha. ADC Tech, né? Então, assim, mostra o boné aí pra câmera, pra galera ver, ó. Bonezão. Ó, isso é brand, hein, galera? Isso é brand, se liga, hein? Laranjinha aqui, e outra, cara, ficou muito bom, porque o fundo preto aqui dá um destaque bacana. Destaca. Pô, Matheus, prazer, cara. Se apresenta aí pra turma, Thiago. Quem não conhece você, quem não conhece a ADC Tech, conta um pouco do seu trabalho e até mesmo puxando já um pouco quando é que você começou a estudar mais profundamente esse tema de reforma tributária. Se apresenta aí pra turma. Bora, vamos lá. Primeiro, cara, obrigado por estar aqui hoje. É sempre um prazer, cara, porque a gente acompanha você, acompanha todo esse trabalho que você está fazendo, podcast, enfim, é sensacional. Obrigado. Sem poder trocar uma ideia, ajudando a gente, né? Contadores aí, tem informação. Então, pô, obrigado pelo convite. Sou o Thiago, você já me apresentou, Thiago Françoso, sou do escritório de contabilidade lá de Santo André, aqui do ABC Paulista. É um escritório que veio de sucessão, então a gente tem mais de 50 anos, né, ali. Na área mesmo, tributária, cara, já estou mais de 20 anos nessa área, nessa brincadeira aqui, né, trabalhando em contabilidade, enfim, e focando agora muito na parte da reforma tributária, que é um tema que já tem alguns anos, né, que vem sendo publicado, sendo falado, e agora efetivamente a gente vai começar a brincar com a reforma tributária, já ficou mais sério, não tem como voltar atrás, então busquei nesses últimos anos me especializar nesse tema, justamente para atender aí o mercado, ajudar tanto contadores quanto os profissionais da área também, mas principalmente aí os empresários para que a gente não fique no meio do caminho, né, desvendando esse mistério de reforma tributária. Sim. Então, cara, a ideia é a gente poder trocar umas ideias sobre isso, falar de aspectos gerais, né, que envolve a reforma tributária, para tirar esse medo que a galera tá sobre, ou até mesmo ainda aquela
chamar de ignorância, entre aspas, no sentido de que, vai prorrogar, isso não vai acontecer, não vou me dedicar a isso, porque você vai quebrar a cara lá na frente, né? Bacana. Esse é um tema que eu, apesar de eu estar ouvindo falar bastante, né, eu não estou por dentro nos detalhes. Então, para mim, eu vou ser um excelente cobaia aqui para você explicar para alguém que não tá por dentro 100% do que vai acontecer. Então, a gente pode fazer exercício dessa maneira. Beleza. Mas tu disse que você tá há 20 anos, então, o escritório é de sucessão do seu pai? Isso, veio dos nossos pais, cara. Tipo, na verdade, já tinha uma pessoa antes deles, que começou o escritório, né, Almeida, já há muito tempo atrás. Daí meus pais começaram a trabalhar lá, adolescente também. Aí chegou uma época que o Almeida saiu, ofereceu a sociedade para eles, e eles deram continuidade ali. Aí, por um tempo, meu pai depois saiu, porque daí virou funcionário público, minha mãe continuou com uma outra sócia, e depois veio o meu irmão também, né, o Arnaldo, e a gente tá tocando. Minha mãe já saiu, né, também da sociedade, e agora tá com a gente. Então, o escritório em si, lá na ABC, já tem agora mais de 60 anos, né? Quem são os sócios do escritório hoje? Hoje sou eu e meu irmão, o Arnaldo. Certo. Hoje nós dois estamos tocando lá. Legal, bacana. Vocês dois tocam. Vocês se dividem em as tarefas ou acabam... Né? A gente tenta, cara. A gente tenta. Graças a Deus, cara, a galera fala muito sobre sociedade, fala muito sobre brigas, coisas nesse sentido. Daí tem gente que fala, mas vocês ainda como irmão, né? Familiar, não é mais difícil ainda. A sociedade já não é fácil, ainda mais irmão e tal. Cara, mas graças a Deus a gente tem, cara, uma sinergia assim muito boa. A gente tem conseguido durante esses anos aí fazer as coisas acontecerem ali dentro. Muita mudança, como escritório de sucessão, questão de cultura também, quebrar a cultura, colocar novas metodologias, colocar novas coisas em práticas. Bateu muita cabeça com relação a isso, mas a gente conseguiu passar por diversos processos de uma forma muito tranquila, assim, né? Um ajudando o outro, efetivamente, né? Então, hoje a gente se divide, sim, lá dentro em algumas questões. Eu fico mais focado na parte operacional, gestão do operacional. O meu irmão fica mais focado na parte de administração do negócio, né? Financeiro, comercial, enfim. Legal. E tem dado muito certo, né? A gente tem, nesses últimos anos, crescido bastante, cara. Crescido bastante, tem se posicionado bastante, Você né? pode compartilhar quantos clientes vocês atendem? Qual que é o tamanho da estrutura de equipe interna? Só pra galera ter uma ideia. Posso. Hoje a gente tá com 24 colaboradores. Legal. Quantidade de clientes, hoje a gente está na faixa de 350 clientes, tá? Legal. A gente atende segmentos diversos, é um ticket não tão baixo quanto a gente tem visto hoje, né, do mercado, assim, a gente busca um atendimento um pouco mais diferenciado, com clientes um pouco mais diferenciados também. Bacana. E hoje a gente consegue atender ali indústria, comércio, prestador de serviço, de diversos segmentos, né? Bacana. E uma pergunta, Thiago, que eu faço para todos os convidados que passam aqui no Mooncast. Você está há 20 anos já no mercado de contabilidade e o mercado de contabilidade tem suas particularidades, assim como o mercado de publicidade, assim como o mercado de medicina, o mercado de saúde, enfim. E eu queria saber de você, cara, nesses 20 anos, no teu ponto de vista, qual é o maior aprendizado que o mercado contábil te proporcionou, que se você estivesse talvez em outro mercado, você não o teria? Cara, eu vejo que é muito dinâmico, assim, né? Tipo, a nossa área, né? Ela é muito complexo, assim, por conta das mudanças que acontecem todos os dias, né? Por conta, às vezes, de uma dificuldade, às vezes, que a gente tem de poder compartilhar algumas situações com outros contadores, porque a gente encontra ainda muitos profissionais da área que são fechados, cara, não querem caminhar junto, acham que é concorrência só, né? E a gente conseguiu, no meio desse caminho, cara, buscar, vamos dizer, através de mentorias, através de outras oportunidades, como quebrar esse tipo de barreira dentro desse mercado que muitas vezes é tão burocrático, né, vamos dizer assim. Então, uma das coisas que a contabilidade ensinou pra gente foi justamente essa, tipo, você não precisa caminhar sozinho, né? O empreendedor já tem essa estigma de que, a jornada ela é sempre muito solitária, mas não precisa ser dessa forma, né? Então, a contabilidade forçou a gente a sair desse perfil de que, você tem que trabalhar com algo onde você tem que ficar 24 horas atrás do seu computador, gerando documentação para o seu cliente, não falar com ninguém, não contar com ninguém, se vira sozinho, né? Então, ela fez a gente mudar esse tipo de característica que a gente acaba carregando, né? Sim. Então, a questão, de se atualizar, buscar todo dia o que está acontecendo, novidades que estão acontecendo com legislação, como aplicar isso ao nosso cliente, né? Ir atrás de vender também, se tornar comercial, discutir estratégias com outros contadores, buscar outros contadores que estão a fim também de enxergar você como parceiro de negócio, não como concorrente, para que você consiga crescer e tudo mais. Então, isso foi muito bacana dentro da minha jornada como contador, entende? Legal. Justamente por ter vindo de um escritório já com mais de 60 anos, então era muito forte essa cultura de que, não, você tem que sentar a trabalhar, você não tem que se meter com comercial, você não tem que conversar com outros contadores, você tem que, fazer sempre tudo sozinho, aquela coisa assim, né? Então, a gente conseguiu ali dentro quebrar um pouco disso, né? E
cara, vamos tirar isso, não tem que ser dessa forma, e a contabilidade trouxe essa possibilidade pra gente, de enxergar uma forma de empreender diferente dentro de um mercado que ele é totalmente, às vezes, tipo, estagnado, burocrático, travado, engessado, né, vamos dizer assim, né. Então isso o mercado é essencialmente conservador. Exato, e a necessidade de se atualizar sempre, cara, eu acho que isso é pra todos os empreendedores, não só dentro da contabilidade, acho que em qualquer outra área, né, mas acho que a contabilidade te força isso, a você buscar crescer todos os dias, né, para que você consiga atender o seu cliente ali da melhor forma, levar as melhores soluções, treinar a sua equipe. Então é um segmento que te força a buscar conhecimento diariamente, sabe? Isso é muito bacana. Bacana, vamos falar sobre isso. Antes de eu entrar aqui na reforma tributária, esse livro bonito então, aí que você... vou te mostrar aqui. Tô falando, né? Tipo, a gente ali descobriu que a jornada ela não tem que ser solitária. Então a gente busca realmente mentorias, busca compartilhar com outros contadores, né? A nossa jornada busca parceiros, enfim. E a gente participa de algumas, e uma delas é com o Rogério Famelli, e a gente teve a oportunidade, cara, junto com ele, junto com outros contadores ali, escrever um livro super bacana, galera, ó. Mostra pra câmera aí. The Elite CEO, né, ó. Coloca no meio aqui na mesa. Colocar aqui no meio da mesa. Boa, então, boa, aqui, aí ele mostra lá na câmera de box. Ó como podcast bonito, tecnológico, tá vendo? Isso aí. Parece um pouco o logo de Hogwarts aí. Deixa nos comentários aí se não lembra um pouco o Hogwarts. Não é de medicina, é de contador. Parece também, porque tem a cobra aí. Parece, né, cara? Bem bonita a capa, o livro bem legal, cara, ficou bem legal. Então, junto com outros colegas aí da contabilidade, junto com o Rogério, a gente escreveu as nossas histórias, né, o ponto de mudança que teve no meio do caminho e o legado que a gente tá deixando aí para essa sociedade contábil, né? Então são várias histórias contadas por diversos contadores aí, para que incentive, cara, para que incentive você que é contador, você que é empresário, você que às vezes está esperando uma mudança, pode ser que uma dessas histórias aí traga um insight para você, uma solução para aquilo que você está passando, e de novo, você entenda que a jornada não precisa ser solitária, tem uma galera aí que tá a fim de te ajudar a fazer o seu negócio crescer. Muito bom. E é um presente para você, Matheus. Muito obrigado. Põe de novo aí, Yuri, na imagem de cima aqui pra gente mostrar. Não sei se a galera consegue ler, mas está escrito aqui um legado à sociedade contábil, bem bacana, e aqui histórias e princípios que moldam a geração de líderes contábeis. É isso aí. Bem bacana mesmo. Inclusive, a gente tem aqui um episódio com o Rogério Famelli, também um dos nossos episódios mais assistidos, um dos que eu mais gostei de fazer, assim. Eu acho que até para ele também, eu acho que esse é um episódio diferenciado, porque legal, cara. Ele também, eu vi que ele usou bastante e tal, e eu acho que ele realmente arrasou, cara, no podcast que a gente fez aqui. Ele mandou muito. O Rogério manda bem, né, cara? Mandou muito. Então, recomendo pra você assistir, depois de terminar de assistir esse episódio. Assista do Rogério Famelli e muito obrigado aí pelo presente. Vai ajudar bastante aqui. Cara, você tá ajudando a gente pra caramba. Atenção. Tô interrompendo aqui esse episódio do Mooncast. Você, meu amigo, minha amiga, contador, contadora, você já aprendeu aqui no Mooncast, através dos maiores nomes da contabilidade no Brasil, que o futuro do setor contábil é ser um hub de soluções pro cliente. Acontece que você não sabe por onde começar isso, né? Então, chega. Eu vou trazer uma solução aí para você. E essa solução se chama Company Hero. A nossa parceria com a Company Hero vai transformar a sua empresa de contabilidade em um hub de soluções pro seu cliente. Dá só uma olhada. Com a Company Hero você pode ofertar planos de saúde pro seu cliente. Você não precisa ter uma área de paralegal aí dentro do seu escritório. Ou seja, você não precisa ter legalização, eles fazem tudo isso para você. Você pode oferecer endereço fiscal, que é um baita negócio e que fideliza e gera muito valor pro cliente. E o melhor de tudo, você vai oferecer tudo isso e vai ganhar grana. Vai aumentar a receita do seu escritório com a Company Hero. Agora, você quer saber o mais bombástico, o mais importante dessa parceria? Para você ativar a sua parceria com a Company Hero, você vai clicar no link abaixo e vai mandar para eles um processo de legalização. E para isso, você vai pagar o valor de R$0. Você não vai pagar nada. A Company Hero vai te entregar um processo de alteração, abertura de empresa ou baixa de CNPJ totalmente gratuito. É o tipo de coisa que não dá para você pensar. Você tem que realmente clicar no link da descrição ou ler o QR Code, se cadastrar, ativar sua parceria com a Company Hero e aí sim começar a se posicionar como hub de soluções para o seu cliente, porque eles vão te possibilitar isso. E o melhor, você vai começar tudo isso de graça. Clica aqui no link abaixo, é um benefício exclusivo para você que assiste o Mooncast. Vamos lá. Então, assim, entrando mais no nosso tema, Thiago, vamos imaginar o seguinte, né? Eu tenho uma agência de marketing, né? Uma assessoria de marketing para contabilidade e eu também vou, assim como você, assim como todo empresário, passar por um processo de transformação através da reforma tributária. Sim. Beleza. Primeiro, vamos entender, cara, sempre quando a gente conversa sobre imposto no Brasil, todo empresário ele tem meio que aquele negócio, tipo assim, cara, saco cheio, o manicômio fiscal, o país, meu Deus. De lado por conta disso. Tem empresas que vêm de fora e não se adaptam no Brasil muito em função de carga tributária, muito em função de, cara, você sabe, você tem que entender que, pô, tem o jogo da prefeitura, tem o jogo do estado, né, tem o jogo a nível nacional, então isso muda muito. Exato. Vamos entender por que
que vem uma reforma tributária. Por que isso agora, né? Por que isso agora? Na verdade, assim, você já falou que é de um tempo, mas por quê? Me explica essencialmente por que isso vem e por que é necessário. Não, legal, cara, vamos lá. O que a gente tem que entender, cara, é justamente isso que você falou. A reforma tributária, ela vai impactar a todos. E aí, quando eu falo todos, eu não estou falando somente sobre o empresário, sobre pessoa jurídica, tá? Mas principalmente quem? Consumidor, cara. Porque se a gente pega essa reforma tributária em específica, né? A reforma tributária, ela é sobre o consumo. Sim. Então, quando a gente fala de tributos aqui no Brasil, a gente divide ele, vamos dizer, em 3 classes, né? Vamos dizer assim, a gente tem os tributos que é sobre a renda, que daí a gente fala sobre, por exemplo, o imposto de renda. Tá. Né? Que é descontado ali sobre o nosso salário, retido na fonte sobre o nosso salário, quando a gente é CLT, ou quando a gente trabalha como autônomo, a gente tem que recolher carnê-leão, enfim. E as empresas também recolhem, né? O imposto que é sobre a renda dela, sobre o lucro, imposto de renda e contribuição. Isso não está sendo mexido no momento, né? Legal. Quer dizer, a gente teve agora uma pequena reforma da renda, né? Com o PL 1087, que agora se tornou lei, enfim e tal, mas não é essa em específico, né? Que a gente vai tratar mais aqui. Sim. Aí a gente tem tributos que é sobre o patrimônio, que incide sobre os nossos bens, né? E a gente tem os tributos que é sobre o consumo. E são esses que essa reforma tributária vem mudar totalmente. E aí, quando a gente fala de tributos sobre o consumo, são tributos, são impostos que eles estão embutidos em tudo aquilo que a gente consome. Então, todo serviço que você toma, todo produto que você compra, né, tem tributos embutidos. E no final, quem que paga isso? É o consumidor. Tem que ser o consumidor, vamos dizer assim, né? Por que eu falo que tem que ser o consumidor? Porque a gente, como empresa, né, a gente faz o quê? A gente tem que embutir esses valores dentro do nosso produto, dentro do preço do nosso serviço. Então, é repassado ao consumidor. Então, quando a gente fala em reforma tributária, a gente tem que entender que ela não impacta somente as empresas, não está impactando as empresas, porque no final quem paga a conta ele é o consumidor. Correto. Então, assim, independente se você é pessoa jurídica ou se você é pessoa física, você precisa entender um pouco sobre como funciona o nosso sistema tributário, para você entender o que você efetivamente está pagando ali de tributos sobre aquilo que você está consumindo, e você como empreendedor, você como pessoa jurídica, você só sabe precificar e repassar esses tributos se você entender a funcionalidade dele, certo? Agora eu te pergunto, Matheus, você como empresário, você consegue entender hoje quais são os impostos que estão ali embutidos sobre o serviço que você presta, como que você tem que fazer o cálculo para colocar isso ali no meio e precificar corretamente, considerando outros custos, despesas, margens e etc. Vamos lá. Para você é claro isso? Vamos lá, vamos tentar fazer um exercício para a gente ver isso, porque assim, o que acontece? Eu vou falar e aí você vai concordar comigo ou não, enfim, mas... Beleza. A relação minha com os tributos, ela veio mudando a partir do momento que a minha empresa foi amadurecendo. Certo. Então, por exemplo, eu abri a empresa no Simples Nacional. Dentro do Simples Nacional, o anexo 3 do Simples Nacional, que é o mais favorável pra gente que presta serviços. Beleza. Então, eu começo com a alíquota base lá de 6%, até 180 mil reais de faturamento por ano. Aí, à medida que eu fui crescendo, e a Mufleg foi crescendo, né, ano após ano, essa alíquota ela vai progressivamente subindo. Sim. Então, eu entendi que era muito mais simples pra mim, porque eu tenho a alíquota, depois... no passado não tinha, né? Mas agora tem uma dedução, né? Que é feita, né? Na base de cálculo. E aí já não ficou mais tão achar simples. Aquela alíquota efetiva já não é tão complicado. Antes era bem mais simples. Mas assim, sei lá, vamos imaginar que em dado momento eu tinha, sei lá, 15% de imposto, 6% de imposto. Então, qual que é a minha conta que eu faço, né? Cara, então eu tenho minha receita bruta, então eu fechei um contrato com você, eu já entendo que, cara, 16% desse valor é imposto. Certo. Então ele tá no meu preço. Né? E aí claro, para eu precificar, como é que eu faço? Então, eu vou fechar um contrato com você. Então eu tenho que entender que, vamos supor, 16% é imposto. Aí eu tenho que entender depois quanto que me custa em nível de hora, homem, para atender você. Sim. E qual que é o rateio de ferramentas, e depois lá o ADM, RH, tudo isso. Aí depois eu vou chegar lá na minha margem. Então eu vou mais ou menos nessa linha de raciocínio. Só que assim, a partir do momento que a empresa for crescendo, aí tributariamente a gente começa a não ficar interessante no Simples. Aí você vai falar de presumido lucro real, aí vai complicando um pouco mais. Mas essencialmente o princípio é o mesmo. Uma vez que chega na alíquota efetiva, é mais ou menos isso, não? Você já tá na frente de muitos outros empresários, cara. É por aí? Porque, eu acho que até o seu convívio com outros contadores, né, tal, te ajudou bastante. O pezinho no fiscal também, lá do passado, ajudou. Porque esse já é diferenciado, cara. Mas assim, se eu perguntar pra maioria das pessoas hoje, não conhece, cara. A maioria das pessoas hoje não conhece. O que acontece com a maioria dos empresários? Quando chega dia 20 do mês seguinte, tem dinheiro pra pagar o imposto? Tem dinheiro pra pagar o DAS ou outro tipo de tributo? Não tem. Por exemplo, eu já prevejo, eu já sei quanto que eu vou pagar de imposto lá no mês que vem, entendeu? De novo, você é um cara diferenciado, assim, né? Então, assim, tipo... Mas por quê, cara? Eu não vou culpar o empresário, né? Sim. Tipo assim, lógico, quando a gente se sujeita a ter um negócio, a gente vai acabar fazendo muitas
muitas coisas daquilo que a gente não gosta ou não tem interesse, a gente vai ter que começar a ter mas e vai ter que começar a gostar para o nosso negócio sobreviver, não tem jeito. E uma delas vai ser tratar com essa parte administrativa e tributária para que você consiga sobreviver, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, cara... E o que muda nessa relação aqui que a gente acabou de falar? Daí quando você me pergunta por que a reforma ela tinha que acontecer? Porque hoje a gente vive, igual você comentou no começo, no manicômio tributário. Certo. O nosso sistema ele é totalmente complexo, ele é injusto, ele não é nada transparente e a gente tem aí diversos temas, todo momento sendo levado para o judiciário para se discutir se aquilo é válido ou não, se é constitucional, se não é constitucional. Enfim, o custo de conformidade hoje ele é extremamente alto, né? E isso tanto para o empresário, para a pessoa jurídica, quanto para nós, consumidor. Porque da mesma forma como o empresário às vezes não consegue entender a relação dos tributos na sua precificação, a gente como consumidor, quando a gente compra, por exemplo, essa xícara aqui, eu não sei quanto que eu estou pagando de tributo embutido aqui. Correto. Eu estou pagando lá, sei lá, tipo, R$100 ali, e para mim é R$100 a xícara. Só que na realidade não, uma boa parte dali é tributo que está embutido, mas eu não tenho transparência nenhuma com relação a isso. Então a reforma tributária, quando ela foi proposta, era justamente, cara, a primeira coisa era trazer simplificação, transparência e justiça. A gente pode dizer que o princípio básico é simplificar, porque é muito complexo no sistema tributário hoje, tá? Que é justamente para acabar com isso, é trazer simplificação em toda a metodologia, na forma de apuração dos tributos, né? Então, para isso é necessário, né, remodelar todo o nosso sistema tributário sobre o consumo, toda a forma hoje como a gente apura esses impostos que é sobre o consumo, mudar toda a forma, trazer simplificação, ou seja, hoje a gente tem um custo de conformidade muito alto, porque a gente acaba gastando a maior parte do nosso tempo cumprindo com obrigações para o fisco, tá? Entregando diversas declarações, obrigações acessórias para o fisco. Então, simplificar tudo isso, simplificar a forma de apuração de tudo isso e transparência para os dois lados, tanto para a pessoa jurídica, para o contribuinte ali, quanto para o consumidor, para que ele entenda o quanto que ele está pagando também de tributo embutido sobre aquilo que ele consome, entende? Uhum. Então, o princípio da reforma ele foi baseado nisso. Então, quando surgiu a emenda constitucional 132, lá em 23, trazendo para a nossa Constituição os novos tributos que a reforma propõe, ele veio sempre falando sobre isso, ó, vai acontecer e ele tem que acontecer obedecendo isso, trazendo a simplificação, justiça, transparência. Na prática, no seu ponto de vista, de fato simplifica ou é só um rebrand dos impostos, vai ficar complexo igual? Não, vai acontecer a simplificação. Hoje a gente vive é uma loucura, cara. O que a gente vive hoje dentro do tributário é uma loucura, né? Porque quando a gente fala dos tributos sobre o consumo, a gente está falando que vão ser substituídos, a gente está falando de quem? Do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que o prestador de serviço paga. Sim. Do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, que aí o comércio, a indústria está sujeito, né, o ICMS. E a gente está falando do PIS e COFINS, que aí também a indústria, prestador de serviço, o comércio também estão sujeitos, né? Então esses são os tributos sobre consumo que vão ser alterados. A gente tem o IPI no meio disso também, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, tal, que são as indústrias que estão sujeitas. Que a princípio esse também ia morrer, mas não morreu, tá? Não foi substituído, não morreu. Então a gente tá falando de 5 que vão ser ali, vamos dizer, reduzidos e 4 desses vão sumir efetivamente, sendo que o pior deles é o ICMS, porque hoje você vai falar sobre ICMS, como que ele funciona, a metodologia do ICMS é uma loucura. Porque varia estado a estado, né? É. E aí surgiu quem? IBS. Tá, que é imposto. Então vamos didaticamente. Bora. Então vamos lá. Então a gente tem 4 impostos que morreram, beleza? Que você acabou de listá-los, né? Então, Sim. Só repete pra mim, por favor, que eu vou anotar aqui. Vamos lá, o ISS, ICMS, PIS e COFINS. Tá. Esses efetivamente vão morrer. Beleza, então, e aí surgem... Você perguntou da simplificação, né? E o IPI continua ativo. O IPI ele continua ativo com algumas mudanças. Aí você falou da simplificação. Aí você pensa, ISS hoje é administrado por quem? Município. Quantos municípios a gente tem aqui no Brasil? Vixe, eu não sei. Mais de 5.500 municípios, né? E cada um com a sua legislação. Então, cara, você imagina a complexidade de você conseguir entender todos, não tem como, né? E às vezes não importa, eu tô em São Paulo, mas se eu tô prestando serviço em Sorocaba, às vezes eu preciso entender a legislação de Sorocaba além da minha, e aí por diante, né? Então você já vê a bagunça. ICMS, quem que hoje regulamenta ICMS? Estado. A gente está falando de 27 estados com 27 regulamentos diferentes e fora trocentas outros tipos de norma, decisões normativas, portarias e aí por diante. E uma divergente da outra, né? E é estado colocando benefícios específicos para que as empresas vão se instalar lá, aquela bagunça toda. Então é cada um, né, tipo, legislando de uma forma diferente. E de novo, não importa se eu estou em São Paulo, mas se eu venho para Minas, se eu venho para Santa Catarina, se eu venho para Mato Grosso, eu preciso entender a legislação
dos estados com qual eu tô fazendo ali, tipo, né, uma venda, enfim. Legal. Então, já fica, de novo, extremamente complexo e impossível você ser especialista em tudo. PIS e COFINS só que é federal, mas isso não quer dizer que é fácil, porque também tem diversas normas que tratam sobre ele e até hoje a gente tem muita confusão, por exemplo, o que eu me acredito de PIS e COFINS, o que é insumo para crédito PIS e COFINS. Subjetivo, né? Enfim. Então, olha a complexidade que a gente vive hoje com relação à quantidade de normas, obrigações, de entendimento, de municípios e estados implantando benefícios para que as empresas vão se instalar lá e vira uma guerra fiscal absurda e você, como contribuinte, não consegue ter a certeza se você está fazendo as coisas corretas ou não, por mais que você queira fazer tudo correto. Então, vira e mexe, do nada surge uma notificação porque você não conseguiu identificar algo muito específico que consta na norma, né? Então, isso traz insegurança, não traz transparência, né? Tipo, traz uma complexidade absurda, não é nada simples e tal. Então, esse é o que a gente vive hoje. Legal. Então, imagine agora isso tudo sumir, né? Legal. Sendo substituído, né, que é o que você estava perguntando aí, por esses dois agora. Que né? são o IBS. IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, que esse vai substituir ICMS e o ISS. Tá? E a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai substituir aí o PIS e COFINS. Muito bom. PIS e a COFINS. Tá, legal, cara. Legal. E agora a gente está falando de uma norma federal. A gente não está falando mais agora que, por exemplo, o IBS, só porque ele está substituindo o ISS e o ICMS, a gente vai continuar tendo 27 legislações para falar de uma parte do IBS, mais 5.000 legislações para falar uma parte do IBS. Não. Veio, depois que surgiu a emenda constitucional, né, 132, veio a Lei Complementar 214 de 2025, regulamentando, né, de forma federal esses dois novos tributos, o IBS e a CBS. Né? Então agora a gente tem uma legislação para olhar. Sim. Né? Que facilita muito. Facilitando muito. E mudando regras com relação a tudo. Com relação à base de cálculo, com relação à alíquota, com relação à incidência, com relação a quem é contribuinte, para onde vai ser recolhido e aí por diante. Acho que a gente vai depois falar um pouquinho mais. Então, isso traz uma simplicidade, cara. Não tem como falar que isso não acontece. Isso traz uma simplicidade. Tá. Só vai ter esses dois? Não, tem um outro que é o IS, que é o imposto sobre imposto seletivo, Tava né? bom demais. Tava bom demais. Esse IS é pra quê? Esse é o que tá sendo chamado de imposto do pecado, que ele é um imposto regulatório, né? Tipo, ele é um imposto que ele visa diminuir o consumo de itens que são considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, né? Não, peraí. Muito bom isso aqui. Então a gente tem na nova reforma tributária, a gente tem um imposto chamado de IS, vulgo Imposto do Pecado. Me explica, o que é o imposto do pecado na nova reforma tributária? Então, ele tem esse caráter regulatório, sabe? Tipo, ele é muito parecido com o IPI, na realidade. Ele é muito parecido com o IPI. Tanto é que no começo, o pessoal falava que o IPI ia morrer e ia vir o IS substituindo ali o IPI, né? Mas a intenção dele é diminuir o consumo de itens que são prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Então, aí foi definido, por exemplo, que bebidas açucaradas é prejudiciais. Então, vai ter um imposto que vai incidir sobre esses itens. Daí, torna ele mais caro. E aí o consumidor acaba deixando de lado esses itens, entendeu? Então, armas, bebidas açucaradas, cigarro, enfim. Bebida alcoólica, provavelmente. Bebida alcoólica. Então a gente tá falando que esses produtos tendem a encarecer depois. Sim, vão encarecer por conta do imposto seletivo que vai ter sobre ele. Cara, encarecer quanto? Vamos dizer, uma Coca zero e uma Coca açucarada. Qual que é a variação que pode ter entre uma e a outra? A gente ainda não tem definido as alíquotas para isso, né? Para saber quanto que vai ser. A gente tá esperando. Tanto para IBS, CBS e tal. A gente ainda não tem uma alíquota certa, né? Que é o chamado IVA. Quer dizer que o chocolatinho aqui que o meu ouvinte do Mooncast está acostumado a comer vai aumentar. Pode ser que aumente. Vai aumentar por causa disso. Aí tem os itens, né? Que daí tá sendo definido quais que vão ter a incidência do IS e tal. E aí ficou aquela bagunça, né? Porque quem que define que é prejudicial ou não? Por que a bebida açucarada e o meu McDonald's? Ô Yuri, vamos fazer aquele estoque de Fini, hein, cara? Comprar aqueles Fini e já deixar estocado. Caraca, interessante. Deixa estocado. Mas e isso que você tá falando é uma estratégia tributária. Porque assim, para as empresas que comercializam esses itens e pra gente como consumidor, quando a gente tiver efetivamente ali... Porque o IS já passa a acontecer em 2027. Né? Ele já começa a valer a partir de 2027, então a ideia... Recolhimento? O IS já entra em 2027, a incidência dele já começa em 2027, então em 2026, cara, já vai atrás desses itens. Como é que ele chega em 2027? A gente até agora não sabe a alíquota dele, não sabe nada. 2026 é o ano que promete pra isso. Vamos lá. A reforma ela tem um período de transição, tá, cara? Sim. Por que o pessoal tá falando assim, a reforma vai postergar, não vai acontecer e tal, enfim, né, tipo... Quando veio a lei complementar...
a 214 de 2025, ela trouxe com ela um período que fala sobre a transição para início da reforma tributária. Então, muita gente fala assim, mas a reforma tributária é só em 2033. 2033 é o final da transição, desse período de transição. Então, 2033 é onde efetivamente não teremos mais ICMS, ISS, PIS, COFINS, tudo isso já morreu lá e efetivamente a gente só vai ter IBS, CBS e o IS, tá? Só que até chegar em 2033 foi estabelecido esse período de transição. Tá. O que quer dizer isso? Que esses tributos novos vão começar a entrar daqui até lá e os atuais vão começar a sair de forma gradativa, tá? E quando começa? Quando que é o ponto de partida, então, desse período de transição? Janeiro de 26. Então, assim, mas a lei complementar saiu agora, em 25, já começa em janeiro de 2026? Já temos o regulamento do IBS e da CBS? Não. Então, assim, a gente como profissional ali, contábil, né, tributarista, a gente fica ansioso porque, assim, tem a reforma, ela é viva, né? Tá acontecendo diariamente, né? Tá saindo normas técnicas todos os dias. E a gente já tem um prazo de 26 para começar algo que muita coisa ainda tá obscura, tá? Tá nebuloso, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, tirando um pouco o crachá da DCTech, o quanto dessa reforma é realmente técnica, o quanto ela é política, o quanto que a gente tá falando de algo que pode ser influenciado via um governo que se altere no ano que vem, por exemplo? Então, cara, é aquilo que a gente falou, a reforma ela não foi feita do dia pra noite ou de um ano pro outro, já há muitos anos vem se discutindo sobre, né, a reforma tributária, já tiveram diversos outros projetos, né, antes se discutindo sobre como ia acontecer. Ela é alheia ao governo que tá no vigente? Sim, já passou pelo governo anterior, pelo atual, então enfim. Não é a reforma do Bolsonaro nem do Lula. Não, foi vindo, tá, né, lógico, tipo, tem sempre um viés político envolvido no meio disso, sempre vai ter, cara, né, tipo, vou fazer soltar no meu governo pra mostrar que eu mudei e por diante, vai ter, né, cara, e muitos acreditam que, vai postergar porque daqui até lá a gente vai ter outro governo, pode ser que mude, pode ser que entre outro, e daí não tem como a gente trabalhar com essas hipóteses futuras, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem agora, né, então assim, tipo, ela vem já há anos sendo discutida por conta dessa necessidade, como eu falei, de trazer essa simplificação, de remodelar nosso sistema tributário, enfim, e sempre vai ter um viés político nesse sentido de falar, fui eu que criei, foi no meu governo, e aí por diante, né, velho? Então, às vezes as coisas acontecem do dia pra noite, acontecem na correria, porque quer soltar no seu, e aí o contribuinte que se vire e todo mundo que se vire. Tem uma certa neutralidade, então, eu falando de governo, não é necessariamente um governo que apita mais que o outro. Sim, é o que eu tô falando, lógico que sempre vai ter um viés, alguém vai puxar pro seu lado, vai trazer algo que é mais específico, mais benéfico pra você. Eu pergunto muito mais assim, né, porque a gente tá falando de um ano... mais hoje em dia aqui, né? Tá muito polarizado, mas eu pergunto mais porque a gente tem um ano de eleição em 2026, então, assim, eu acho que muito empresário tá na cabeça, cara, mas se mudar o governo, será que não muda esses planos? Sim, não, então essa é a pergunta que eu acho que fica na cabeça do empresário. Tá na cabeça, e é uma das coisas que a maioria acaba tentando se auto-justificar para não querer estudar sobre a reforma, sabe? Por acreditar que a alternância de governo altera o cronograma. Vai mudar, mas assim, a nossa Constituição já foi mudada. A emenda constitucional foi estabelecida e alterou a nossa Constituição Federal, colocando esses novos tributos. A gente já tem a lei complementar, tá saindo o regulamento agora do IBS-CBS. Cara, não vai mudar. Pode ser que altere um ponto ou outro, né? Tipo, se determine algumas outras coisas. Pode ser que sim, mas assim, não acontecer é praticamente impossível, sabe? Tipo, e a gente já tem esse ponto de partida em janeiro. Nós estamos agora aqui em dezembro, né? Então, cara, não tem como ficar alheio a tudo isso, não querer entender ou não fazer nada, manja? Então, você já tem que começar a correr atrás, cara. Tem que começar a correr atrás. E é o que eu falei, o período de transição já começa agora em janeiro, 2026. É um ano teste que a gente chama. O que seria um ano teste? É onde o governo vai querer receber algumas informações através dos documentos fiscais eletrônicos, nota fiscal eletrônica, né? A respeito desses novos tributos, para que durante o ano de 2026 ele consiga fazer o quê? Identificar qual que vai ser o nosso IVA. O que é o IVA? É o Imposto sobre Valor Agregado. É a junção de IBS e CBS. Calma, Thiago. Vamos por partes, então. Calma aí. Nada técnico, né? Tranquilo. Não, vamos por partes, que aí eu tô aqui fazendo o cara que precisa entender isso. Boa. E acho que ajuda pra você que tá nos ouvindo também. Antes de mais nada, se você não deu um like ainda nesse episódio, dá um like aqui e se inscreve também. O assunto tá muito bom aqui, hein, cara? Tô gostando. Vamos lá. 6 horas, né, de podcast? 6 horas. Então me diz uma coisa, então, em 2026 a gente já tem as primeiras mudanças na prática. Explica detalhadamente, por favor, o que é essa mudança, para qual finalidade, e quem não
a gente já tá em vias de, né? Quem não se adequou para nada ainda, o que essa pessoa precisa fazer agora? Tá. Então, dá um overview sobre essas mudanças da reforma já em 2026. Bora lá. Então, pensando nesse período de transição, 2026. O que acontece efetivamente em 2026? É o que a gente está chamando de ano teste. Né? Então, o que foi estabelecido pela lei complementar? Quais são as obrigações que a gente tem que ter com relação a 2026? As mudanças principais estão nos documentos fiscais eletrônicos, ou seja, na nota fiscal eletrônica. Tá? O que a gente vai ter que fazer? A gente já vai ter que colocar nesses documentos fiscais as informações relativas a esses novos tributos de IBS e CBS. O que são esses itens que foram acrescidos nos documentos fiscais? Eu falo foram porque assim, já saiu a atualização desses documentos, tá? Tanto para você que é indústria, comércio ou prestação de serviço. Já saiu a atualização desses documentos e os campos nessas notas já estão disponíveis para serem preenchidos para você já fazer teste antes da obrigação que começa em janeiro, tá? Então, o que você vai ter que fazer? Identificar nas suas operações como elas vão ser tratadas com base nesses novos tributos. É uma operação que vai ter incidência de IBS ou não, colocar essas informações na nota através de códigos novos que vão ter na nota fiscal, tá? Vou falar código sigla aqui, que são o quê? CST e o C-Class-Trib, são dois novos códigos que vai ter que ter na nota fiscal. Então, você vai identificar, qual que é a minha operação? Uma operação de venda? Ela é uma operação tributada por IBS e CBS? Então, na sua nota fiscal, através desses dois novos códigos, CST e C-Class-Trib, você vai identificar que é uma venda tributada e que aquele item que você está vendendo, ele é tributado. Então, assim, resumindo, né, tipo, a nota fiscal agora tem esses campos, como tem, por exemplo, hoje para o ICMS, para o IPI, onde você já tem informação de CST para o ICMS e tal. Quem está acostumado, talvez fique mais fácil enxergar ali, né? Mas apareceu esse grupo novo, o IBS e CBS, dentro do documento fiscal. E aí, lógico, você vai ter que estudar, entender um pouquinho mais como funciona, entender esses códigos, tal, e preencher esses campos. E a alíquota, Thiago? Eu tenho que preencher a alíquota também nesses campos? Tem, mas a gente não tem alíquota. Mas, para um ano de 2026, que é um ano teste, foi estabelecida uma alíquota teste. Que é? Que para o CBS é 0,9 e para o IBS é 0,1. Que somando as duas dá 1%. Sim. Né? Então, você vai usar essas alíquotas no preenchimento dos seus documentos fiscais, tá? Colocando a base de cálculo desses tributos, tal, que daí o governo, durante o ano de 2026, ele vai conseguir entender quanto que seria a base, quanto que seria de recolhimento, para que efetivamente ele defina qual que seja a alíquota do IBS da CBS padrão, qual que vai ser a alíquota padrão, a alíquota de referência, tá? Entendi. Thiago, e se eu não fizer, já que é um ano teste, o que acontece? Bom, o que a gente tem que entender? A legislação fala pra gente o seguinte, que se você cumprir com as obrigações acessórias durante esse período do teste, você fica dispensado de fazer o recolhimento de IBS e CBS durante o ano de 2026. Pô, mas a gente tá falando de um ano teste, mesmo assim pode ser que eu tenha que recolher esses novos tributos? Sim, pode ser que você tenha que recolher. Além dos que eu já recolho. Além do que você já recolhe, caso você não cumpra com as obrigações. E qual é a obrigação? É preencher o documento fiscal correto, que é essa informação que a gente tem por enquanto, né? Que essa seria a única obrigação, de você preencher os documentos fiscais para que você fique dispensado de fazer esse recolhimento. Se você tiver que fazer o recolhimento, né, desses impostos, porque você não cumpriu e por algum motivo você está sendo exigido de fazer esse recolhimento, para que você não seja onerado durante um período do teste, você vai poder compensar esse recolhimento com o valor que você paga de PIS e COFINS. Só que daí, cara, você começa a complicar todo o seu operacional, fica uma bagunça. Então assim, galera, cumpra com as obrigações para que você fique dispensado. É a melhor solução, tá? Tá. Então a gente tem que entender, você como empresário, você que é um prestador, você que é um comércio, você que é uma indústria, que a partir de janeiro você tem que entender os impactos do IBS e da CBS no seu documento fiscal, fazer os preenchimentos corretos para que você fique dispensado de fazer recolhimento e para que você consiga emitir nota, porque se você não colocar, a sua nota vai ser rejeitada e você não vai conseguir faturar. Thiago, quem está me ouvindo aqui, nos ouvindo, que usa um sistema, um RP para emitir as notas, que uma parte usa, né? Esse sistema, ele vai ter que habilitar esses campos para preencher, porque no final eu emito a nota através dele. É por aí. E outra, essa consulta do, cara, qual que é a Class Trib que você falou? C-Class Trib. Bonito, né? Pois é, cara. E o CST. Pô, legal. É o meu contador que vai lá e vai ajudar, porque isso sempre sobra pro contador, né? No sentido de orientação. E aí eu queria ouvir de você primeiro, né? Vamos imaginar que tem um empreendedor aqui nos ouvindo, não necessariamente um contador, como ele deve
proceder para ajustar? Vamos lá, sim. Primeiro que o teu sistema ele tem que estar habilitado para que você consiga preencher esses novos campos. Então, uma das coisas que a gente tem orientado muito os nossos clientes é conversar com o seu sistema para verificar como que eles já estão com relação à atualização, né, para esses novos campos, para que a gente já consiga fazer testes antes de janeiro, antes do dia ali que entra a obrigação e as suas notas podem ser rejeitadas, que imagina, senão é aquela loucura, né, cara? Então eles têm que habilitar esses campos. E aí, programador, né, cara? Existem já diversas normas técnicas que já trazem informação para que os programadores consigam, né, alterar os seus sistemas, enfim, colocar esses campos para que os contribuintes consigam preencher, tá? Então a primeira coisa é entender como que tá ali a atualização do seu sistema. E aí, junto, claro, com a sua contabilidade, você vai entender o que efetivamente você tem que preencher para cada campo. Por quê? A base de cálculo do IBS da CBS não é a mesma base de cálculo do PIS e COFINS e não é a mesma base de cálculo do ICMS. A forma de montar a base de cálculo é diferente. Então, você vai ter que entender qual que é o mecanismo ali de formação da base de cálculo para preencher esse campo correto. Pode ser que você tenha alguns itens que você trabalhe que tenha previsão de redução na alíquota de IBS e CBS, e você já vai ter que informar qual é esse percentual de redução ainda em janeiro. Apesar de ser um ano teste, você já vai ter que informar na nota fiscal. Olha, eu tenho um percentual de redução nesse meu item de tanto. Né? Então, existem anexos da lei que traz os NCMs, que traz os itens que têm redução. Então, você também vai ter que saber fazer essa consulta para que você, cara, altere todo o teu cadastro de produto. Então, você hoje, empresa, você vai ter que fazer um saneamento ali no teu cadastro de produto, colocar essas informações, qual que é a alíquota de IBS, CBS para cada um dos itens, qual que é um percentual de redução caso tenha, qual que vai ser, como que vai ser feita a configuração para chegar na base de cálculo, né? E também depois a correlação com qual é o CST e qual que é a C-Class Trib, que existe uma tabela também já disponibilizada específica para isso. Legal. Identificar se a operação que você está fazendo está sujeita ou não a esses impostos, né? Por que eu falo isso? Venda vai ter IBS, CBS? Vai, né? Porque, resumindo, tudo aquilo que é um fornecimento oneroso de bens e serviços tem incidência de IBS e CBS. Então, uma venda, por exemplo, tem. Agora, uma remessa, pode ser que não tenha. E aí são C-Class, são CSTs diferentes. Então, você vai ter que fazer um mapeamento das suas operações e dos seus produtos para que você faça os cadastros corretamente, né? Para que consiga emitir a nota de forma correta. Sim. Então, é um trabalhinho, é trabalhoso, não é tão simples assim, né? Claro que é uma coisa nova, é uma adaptação, então no primeiro momento vai sim vir Por isso que a gente tem o período teste. Você não vai ser penalizado com multas por, de repente, ter colocado um CST errado, uma C-Class errada, coisa nesse sentido, né? É mais você ter que ir trabalhando, ter esse ano de 2026, já ir trabalhando para que seja isso tudo ajustado para depois não sofrer ali em 27. Legal. Thiago, dito tudo isso que você trouxe aqui, bastante informação, muito bacana, inclusive, na prática, cara, a gente tem mais ou menos 22 a 23 milhões de empresas no Brasil, sendo dessas, provavelmente, pelo menos uns 30, 40% empresas que são até MEI, sei lá, 10 milhões são MEI, então é um bom volume. Aí a gente tem outros 13 milhões que não são MEIs, mas que dentro desses 13, por exemplo, né, a maior parte fatura até 1 milhão por ano, ou seja, são negócios menores. Essa reforma, ela beneficia em contexto, nessas camadas de negócios, ela beneficia o menor ou o maior, ela prejudica alguém de algum dos lados, ela é imparcial ou ela é parcial, esse pêndulo, né, ele vai ferrar com algum desses lados. Me explica o que muda na prática pro dono da, sei lá, da barraquinha de cachorro-quente ao dono da indústria que fatura 100 milhões por ano. Beleza. Quem que vai se ferrar mais nessa? Ou não, ninguém vai se ferrar. Que vai rolar? Não, legal. E até legal você ter falado isso, que daí também só para deixar claro que essa obrigação a partir de janeiro nos documentos fiscais não afeta as empresas do Simples, tá? Simples, pelo menos, as empresas que estão no Simples Nacional, elas não estão obrigadas a trazer essas informações nos documentos fiscais lucro em janeiro. Lucro real, então. Lucro presumido e lucro real começa sim já a partir do dia 5 de janeiro. Legal. Simples Nacional, por hora, está dispensado. Mas a gente acredita que até um período ali de 26 já começa a se iniciar o teste, porque provavelmente para o Simples em 27 já se torna obrigatório. Daí ninguém vai conseguir fugir mesmo em 27, porque já entra já, por exemplo, os novos tributos ali, que depois a gente fala. Legal. Mas o que você falou é interessante, cara. Vamos lá. Qual que é o principal objetivo da reforma? É o que a gente falou, é simplificar, trazer transparência, trazer justiça. O objetivo da reforma nunca foi nem aumentar e nem diminuir a arrecadação daquilo que o governo já recebe.
tá? Nunca foi esse o objetivo. Aumentar ou diminuir. Aumentar ou diminuir. Então, por que a gente não tem, por exemplo, uma alíquota definida ainda? Porque, de novo, durante o ano de 2026, a intenção é que o governo consiga balizar tudo isso e entender quanto que aconteceria de arrecadação e qual seria a alíquota, então, que ele teria que aplicar para manter a arrecadação atual, entendeu? Em cima das operações. Por isso que durante esse ano de 26 é teste para que o governo consiga fazer esse balizamento e falar assim, ó, para a gente manter o que a gente arrecada hoje sobre as operações dos contribuintes, a gente tem que ter um IVA, uma alíquota para IBS, CBS. Explica o que é IVA de uma maneira simples. IVA é alíquota, imposto sobre valor agregado, né? Então, assim, que o nosso IVA aqui no Brasil ele é dual, né? A gente chama de IVA dual porque são 2 tributos, IBS e CBS. Em todos os outros países é um. Aqui no Brasil, claro que a gente dificulta. Mesmo simplificando, não dá para ficar tão simples. Mas o IVA é a soma das 2 alíquotas, do IBS e da CBS, que formam o IVA, tá? Entendi. Que é a alíquota final. Vamos dizer que a gente está falando em média aí 28%. Estamos falando em 28% a de alíquota IVA. Final? 28%. Então, somando IBS e CBS juntas, 28% sobre o valor do teu serviço, sobre o valor da sua mercadoria e por diante. Né? Então, é o que está sendo falado agora. A sensação que eu tenho é que hoje eu pago menos que isso. No geral, a galera paga menos que isso. Sim. É uma realidade, né? Então, então é um aumento. Então, a gente entra de novo naquilo que você está falando, né? Tipo, como que isso influencia os contribuintes em geral? A reforma tributária, ela tende a isso, a manter a arrecadação. Só que isso não vai ser justo para todos. Né? Então, a gente costuma trazer muito o exemplo, cara, quando você vai no restaurante com várias pessoas e divide a conta no final. Uhum. Então, tem aquele que pede um prato mais caro, tem aquele que pede o vinho, tem aquele que só toma água, tem aquele que só come a sobremesa, tem aquele que não pede nada. E quando chega a conta, vamos dividir para todo mundo. É justo? Não. Não é justo, né? Mas a conta tem que ser paga lá. Então, aquele que consumiu menos acaba tendo que pagar um valor igual àquele que consumiu o item mais caro. Uhum. Não é justo. Não. A reforma é tipo isso. Então, assim, para manter a arrecadação atual, hoje, aqueles que talvez paguem menos de tributo vão ter que pagar um pouco mais. E aqueles que pagam mais vão pagar um pouco menos, porque a conta vai ser dividida. Entende? Tá. Então, quando a gente olha hoje para um prestador de serviço, pensando no lucro presumido, por exemplo, o cara paga lá, tipo, 3,65 de PIS e COFINS, mais 11,33, né? Tipo, vai, uma média de 11,33. 3,65 mais o ISS, mais de 11,33 já tá com contribuição, IRPJ, enfim. A base ele vai pagar o quê? Uns 13, 14? Vamos pensar só nos que estão sendo substituídos, para ficar mais fácil, tá. né? Tipo, 3,65, PIS e COFINS, lucro presumido, mais o ISS, vamos jogar de 3% aí também. Então, a gente tá falando de 6,65, só dos tributos sobre o consumo. PIS, COFINS, mais o ISS, certo? 3,65 mais 3, 6,65. E a gente tá falando agora de um IVA de 28. Fora o IR, a contribuição que não está sendo alterado. Tá. Né? Ah, Thiago, mas algumas atividades a gente vai ter redução nessas alíquotas. Quais são as atividades que a gente vai ter redução? Cara, é restrito. Por exemplo, atividades profissionais, se a gente pegar contador, administrador, engenheiro e tal, tem algumas regras que você tem que seguir para você ter uma redução na sua alíquota, vai ter uma redução de 30%. Atividades de saúde. Um exemplo de uma regra que você sabe, não? É a questão da sociedade, todos os sócios eles têm que ter conselho, têm que estar registrados no seu conselho. A atividade da empresa tem que ser exclusivamente aquela, né? Não pode ter outras atividades no objeto ali social, todos têm que estar regular perante o seu conselho, então tem algumas regrinhas ali que a galera tá querendo que mude, porque tá muito restrito algumas coisas, trazendo uma confusão, até por isso que a gente tá esperando um regulamento para trazer mais clareza também. Entendi. Serviços médicos vai ter redução de 60%, então clínica médica e tal, enfim, tem algumas atividades no anexo ali que vai ter uma redução de 60%, mas mesmo assim... Por tudo que você tá me falando aí, aparentemente eu me ferrei nessa, porque a minha profissão não tem uma regulamentação, que é publicitário. E aí, a gente, claro, depois tem a questão do Simples Nacional, lucro presumido, real, que isso vai continuar existindo, tá, gente? Não acabou o Simples não morreu, né? Lucro real... Vai valer a pena ser Simples ainda? Aí é outra pergunta. Vamos chegar ali. Então, a gente tem essa situação, entendeu? Tipo, que... E aí, a gente pega uma indústria, por exemplo, que hoje pode ser... A carga tributária ela é maior. Então, para ela, vai valer a pena. Ela vai ter um benefício. Um comércio pode ser que fique equivalente. Tipo, a carga ali fica igual ao que é hoje. Então, é o que eu tô te falando, nem sempre vai ser justa para todas, porque a conta vai ser dividida com todo mundo. Entende? Então, vai ter esse impacto. Vai ter impacto, sim, em algumas atividades, né? Para que o governo continue arrecadando a mesma coisa. Só que daí a gente tem que pensar que a reforma também trouxe uma coisa que hoje é bem complicada, né? Que é a não cumulatividade plena. Que é por onde eu, como empresário, eu vou ter que olhar para que eu consiga diminuir esse encargo todo, essa carga tributária. O que é a não cumulatividade plena, né? Vou colocar entre aspas que a reforma trouxe pra gente. É a gente poder se creditar de tudo aquilo que a gente compra.
Né? O que quer dizer isso quando a gente fala em não cumulatividade? Hoje, no nosso sistema tributário, na grande parte dos tributos que a gente tem hoje sobre o consumo, a gente praticamente não tem a não cumulatividade, a gente não pode se creditar daquilo que a gente compra, né, para abater depois os nossos débitos. Ou quando a gente tem, nos casos que a gente tem, é muito restrito, tem muitas normas. Aquilo né? que é ligado à operação. Exato. Se a gente pensa no ICMS, é só relativo àquilo que é a minha mercadoria que eu vou revender, ou um insumo que vai na minha fabricação. Se eu penso no PIS e COFINS, se eu estou no lucro real, que é o regime que me permite crédito no PIS e COFINS, ele é muito restrito, tem muita insegurança, cara, ninguém sabe, né, dizer com certeza o que pode, o que não pode, o que é considerado como insumo ou não para me creditar. E ISS já nem existe a não cumulatividade. Então hoje a gente chega no consumidor final o valor muito alto porque é imposto sobre imposto, né? É um efeito cascata, né? É um efeito cascata ali que está acontecendo. A reforma fala o seguinte, olha, não, agora a gente vai trabalhar com a não cumulatividade plena, ou seja, quase tudo aquilo que entra na sua empresa, independente se aquilo está ligado à sua atividade de revenda, se é um insumo para você, se é uma matéria-prima, não importa, se é um produto de limpeza, se é um material de escritório, você vai poder se creditar de IBS e CBS que o seu fornecedor destacou na nota. Independente se eu sou do Simples, lucro presumido ou do lucro real? Calma, Simples a gente vai chegar ali, tá? Então, você sendo do presumido, vamos diferenciar assim, então você sendo do presumido e do real, você vai ter essa possibilidade. E querendo ou não, já que eu posso agora então me creditar de tudo, né? Isso diminui o meu custo, né? E isso, querendo ou não, ajuda eu a diminuir a minha carga final ali, né? Então, eu vou ter que começar agora a olhar para minhas entradas, a olhar para meus fornecedores, a entender se tudo aquilo que entra na minha empresa hoje está acontecendo através de documento fiscal, porque é só assim que eu vou poder, né, efetivamente ter o crédito desses novos tributos. Então, de novo, é uma mudança de cultura, é algo que a gente, como contador, a gente vai ter que falar com os nossos clientes, porque é basicamente agora todas as empresas trabalhando como se fossem lucro real, né, para fins de olhar para suas entradas, para obter os créditos e etc, né. Então, isso é algo bom que a reforma trouxe, tá? E por que eu falo que a não cumulatividade ela é plena, entre aspas? Porque tem alguns itens que não vai te dar direito ao crédito, que é o que ela chama de bens pessoais. Por exemplo? Tá, por exemplo, imagina que você compra vinho pela sua empresa, mas para fornecer para os seus clientes, né, quando ele vai lá conhecer, ou uma obra de arte que você coloca no seu escritório. São coisas muito restritas que tem uma relação ali que isso não te daria o direito ao crédito, né? Ou um veículo, mas que é para uso do sócio mesmo, pessoal. Eu acho que é coerente essa regra. Não, é mais coerente, assim, tá? E não é uma lista tão grande. É que quando eles prometem uma não cumulatividade plena, você fala, tem que ser plena por todo, né? Enfim. Mas eu entendo porque é foda, porque tem cara que vai lá e compra nessa questão de obra de arte, você falou, o cara vai lá e compra, é um valor subjetivo, emite uma nota fiscal muito alta, se acredita e dá pra manobrar um monte de coisa. Exato. Né? E aí você falou da questão do Simples. Galera, o Simples, ele não morreu. Tá? Às vezes ele está sendo convidado a se retirar aos poucos, mas ele não morreu ainda. Qual que vai ser a questão com o Simples que muitos falam, né? Tipo, e agora o Simples vai morrer, não vai ter mais? Não foi impactado? Não, o Simples ele foi fortemente impactado. Principalmente a depender de onde a sua empresa como Simples está no meio da cadeia. Se ela trabalha com B2B, B2C, enfim. E quem trabalha com B2B que está no meio da cadeia é impactado. Por quê? O Simples Nacional, ele mantém mais ou menos regras parecidas que tem hoje com relação a essa questão de não cumulatividade ou cumulatividade. Simples hoje não se acredita de nada. Sim. Né? E continuará assim. Continua assim. E você recolhe a sua guia, o seu DAS, que dentro ali tem diversos tributos embutidos. Sim. E beleza, de acordo com a alíquota e tal. As tabelas para o Simples Nacional já estão divulgadas até 33, ou seja, a carga tributária do Simples não alterou em nada. O que muda é que no DAS, o PIS, o COFINS, o ICMS e ISS, eles vão começar a sair, já que eles vão morrer, e vai entrando IBS e CBS substituindo. Mas a alíquota final continua mesmo como é a tabela atual. Então isso não teve alteração. Tá? Isso é bom, né? Isso é bom. Mas qual que está sendo a grande questão com relação ao Simples? Pô, se eu tenho a possibilidade de me creditar de tudo aquilo que eu compro, se eu comprar de uma empresa que está no Simples Nacional, eu posso me creditar? Em tese, você se acredita de uma alíquota muito pequena, que é só aquela alíquota, tipo vamos dizer, do IBS, do CBS, que faz parte do DAS. Que não é os mesmos, por exemplo, se o IVA for 28%, quando você comprar do Simples, você não vai poder se creditar de 28%. Como você se creditaria de uma empresa do lucro presumido ou do lucro real que estivesse vendendo para você. Você vai ter que identificar, o teu fornecedor vai falar para você, olha, o que eu pago no DAS de IBS e CBS é 1,36%. Então, peraí. Eu, como uma empresa, lucro presumido e lucro real, que eu tenho a possibilidade de me creditar, eu vou atrás de quem me fornece 1,36% ou vou atrás de quem me fornece 28% de crédito?
Eu vou atrás de quem me fornece 28% de crédito. Tá. Lógico que aí no meio a gente tem a questão de preços, né? Tipo, tem uma série de outras coisas que a gente vai ter que olhar ali para os nossos fornecedores. Mas, em tese, as empresas elas vão atrás de crédito para poder diminuir a sua carga. Então, empresas vão buscar as empresas que são presumido real que fornecem esse crédito. Putz, e agora? O Simples se tornou... Não é mais competitivo, não vale mais a pena eu estar no Simples. Também não é bem assim. Por quê? A lei complementar falou o seguinte, olha, Simples, tem essa questão, eu sei que isso ia te prejudicar, eu vou te dar a opção de fazer o seguinte, de você ficar como se fosse num regime misto, tá? Não existe esse termo, tá, gente? Na minha cabeça aqui. Como se fosse um regime misto. O que quer dizer isso? Dentro do DAS, você tem todos os tributos ali, né, que compõem o seu DAS. Você vai poder optar por recolher IBS e CBS como se você estivesse no regime regular do IBS da CBS. Para gerar esse crédito. Por fora. O restante dos outros tributos, IR, contribuição, INSS, você continua recolhendo como simples. Uhum. Só que o IBS e CBS você faz por fora. Então você vai fazer duas apurações. Uma apuração para o simples, desses outros tributos, e outra apuração de IBS e CBS. Uhum. Você fazendo isso, você vai tributar com 28% o seu serviço, a sua mercadoria que você vende, e vai poder transferir esse crédito também para o seu cliente. E eu do Simples, vou poder me creditar já que eu estou fazendo por fora? Vai também. Então você vai trabalhar para IBS e CBS como se fosse uma empresa de lucro presumido e lucro real, e os outros tributos você vai fazer apuração dentro do DAS, né? Você vai trabalhar num regime híbrido aí misto, mas você vai agora poder fornecer crédito para o seu cliente. Então, assim, em 2026, porque isso já começa a partir de 27, né, essa questão, 2026 é onde a gente, como contabilidade, a gente vai ter que olhar para os nossos clientes que estão no Simples Nacional, entender qual é a atividade, para quem que eles fornecem, quais são os clientes dele, entender, olha, para você se tornar competitivo, se manter competitivo, vale a pena a gente trabalhar com IBS e CBS por fora. Ah, precisa tirar ele do Simples, levar para o lucro real, para o lucro presumido? Não. Né? Então não vou ser mais simples? Não necessariamente, por quê? A gente tem que analisar o restante. A sua empresa no Simples tem uma folha de pagamento alta, porque se tiver, o Simples ainda continua sendo vantagem. Vale a pena levar sua IBS e CBS para fora, né? Sim, sim. Então a gente tem que analisar tudo isso. Dentro dessa linha de raciocínio dessa salada de possibilidades, o planejamento tributário, no seu ponto de vista, agora saindo um pouco do tema reforma, mas o planejamento tributário dentro dessa dinâmica, ele me parece ganhar um papel ainda de mais protagonismo, né? Sim, sim. E então, assim, entendo que o contador ele vai ter que cada vez mais dominar planejamento, exato, né? Olhando a operação do cliente e vendo aquilo que funciona melhor, né? Cara, é muita coisa, é muita informação, assim, tal, né? Tipo, pelo tempo que a gente tem, assim, mas sim, cara, tipo, o contador agora ele vai ter que ser realmente o parceiro estratégico do seu cliente, né? Para trazer essas informações e para poder fazer a tomada de decisão correta ali para ele. Até para a gente que está nessa área é difícil conseguir traduzir tudo isso, imagina ali para o teu cliente, né, cara? Que não está acostumado com tantas normas, com tantas regras, então ele vai depender muito de você para que ele se mantenha competitivo durante esse período. Por quê, cara? É o que eu te falei. 2026 a gente está falando de um ano teste. 2027... PIS e COFINS morre já. PIS e COFINS sai de cena já em 27. E entra quem? CBS e o imposto seletivo. Então, em 2027, eu já tenho que também fazer essa opção para minhas empresas do Simples. O que eles vão querer fazer? Só que essa opção ela é feita quando? Em 26. Né? Então, o ano de 2026 vai ser um ano essencial para que a gente comece, junto com os nossos clientes, a desenhar possíveis cenários para ele. Olha... independente se ele está no presumido, no simples, né, no real, mas como que vai ser o impacto da reforma desses novos tributos na sua precificação? Uhum. Né? Como que você vai ter que enxergar isso? Porque você não vai poder precificar olhando para o seu vizinho mais, sabe? Você vai ter que efetivamente entender os impactos dos impostos na sua precificação. Até porque esses tributos agora, Matheus, ele passa a ser por fora. Ele não é mais por dentro. O que muda na hora da precificação? Por exemplo, aquela lógica que eu falei para você, que é a minha precificação. Como que eu deveria mudar? Então, como que você faz hoje isso, né? Você pega lá o custo que você tem lá do seu serviço, né? Da sua mercadoria. Você vê a tua margem que você quer colocar em cima. Fora isso, você tem que ver o percentual do tributo para embutir tudo aquilo lá dentro. Daí você faz aquela conta, às vezes, né? Tipo de, beleza, tem o seu custo que é X, a minha margem que eu quero lá, sei lá, 20%, e tenho 10 de imposto, daí eu tenho que dividir por 0,70 para chegar, achar o markup e chegar no valor do preço. Exatamente. Cara, quando a gente fala que o tributo agora ele é por fora, que isso vai trazer mais transparência, mais clareza para o consumidor, quer dizer o seguinte, que os tributos não vão estar mais embutidos no seu preço. O que vai ser o seu preço de venda? Custo e margem. Não vai ter mais imposto ali. E como vai funcionar isso na nota? Cara, o valor do produto, R$1.000.
R$1.000 ali é o quê? Custo mais a margem que você colocou. Legal. R$1.000. Valor do imposto, o IVA, IBS, CBS, R$280. Valor total da nota, R$1.280. Eu, como consumidor, sei que eu estou pagando R$1.280, só que eu sei que o meu produto, o meu serviço vale R$1.000 e que R$280 é imposto que eu estou consumindo, entendeu? Tudo bem. Então ele é por fora agora. Hoje, como que é? Quando você pega lá, é 1.200, por exemplo, é 1.280, já tá ali no meio, e eu não sei quanto que é, entendeu? Porque você fez essas contas. Mas é só uma mudança conceitual. Na prática, eu vou emitir a nota de 1.280, esse exemplo seu, certo? Você vai, mas você vai fazer essa diferença. Aí a gente tem a questão depois de como que isso vai ser pago, que o famoso split payment, essas coisas aí é todas, coisa mais pro futuro. Né? Tipo que... Futurologia. Não é muito assim, né? Mas... Explica pra galera o que é o split payment, qual que é o conceito e a ideia. A ideia vai ser a divisão do... O próprio nome diz, a divisão do pagamento ali, né? Que o governo quer de todo jeito arrecadar, né? Ele não quer ter ali empresas sonegando, enfim, coisas nesse sentido. Então ele está implantando essa metodologia de quitação, de extinção de um débito através do split payment. Então, por exemplo... Todo pagamento feito através de um meio eletrônico, seja cartão de crédito, débito, Pix, boleto, a ideia é que esteja implantado esse split, onde vai envolver ali também a instituição financeira. Então, o que vai acontecer? O Matheus prestou um serviço para mim, né, 1.280, sendo que 1.000 é produto, 280 é os tributos ali, BSBS, 1.280. Quando eu fizer esse pagamento para você, vamos dizer que eu vou fazer um Pix e já tenha o split, né, ali para o Pix. O que o banco vai fazer? O que a instituição financeira vai fazer? Olha... Matheus, dessa operação, dessa nota que você emitiu, pelas informações que tem na nota, eu sei que 280 não é seu, é do governo, e R$1.000 é efetivamente aquilo que é do teu serviço. Então eu vou reter, eu vou tirar esses 280, vou te passar só os 1.000 e os 280 eu já vou mandar para a conta lá do Comitê Gestor do IBS e para a Receita Federal para quitar IBS e CBS da sua operação. Então já vai acontecer essa divisão, porque daí não tem como você não pagar, não sonegar. Sim. Eu, que sou o consumidor, eu garanto meu crédito se eu for uma pessoa jurídica, porque a gente falou da não cumulatividade plena, só que eu, para ter direito a esse meu crédito nas minhas compras, assim que se paga. Agora você tem que pagar o seu débito. Hoje não. Hoje eu pego a nota fiscal de compra, escrituro o crédito, independente se você pagou ou não o ICMS, enfim, eu posso me creditar só pela escrituração. O crédito passou a ser financeiro agora, né? Então essa é outra mudança que a gente, de novo, tem que trabalhar com os nossos clientes. Mas enfim, voltando para o split. Então vai acontecer isso, entende? Então, a própria financeira já vai fazer essa divisão, quitar o seu débito e repassar para você aquilo só que é seu. Olha como isso impacta o fluxo de caixa. Bastante. Por quê? Imagina você que hoje, você receberia quanto na sua conta? 1.280. Quando que você paga o seu imposto? Dia 20 do mês seguinte. Sim. Então, até lá você fica com aquele dinheiro que é do governo, né? Você fica trabalhando com aquele dinheiro. Não vai ter mais isso. Então, as empresas que hoje dependem desse valor... Quem tiver desorganizado financeiramente vai se ferrar. Então, assim, o financeiro ele acaba se tornando um papel essencial dentro das empresas para que elas consigam trabalhar com toda essa nova metodologia, né? Na DC Tech, agora falando um papo aí pro contador, quais são os produtos que nesse momento vocês desenvolveram já pensando em reforma tributária para atender melhor os clientes de vocês? Cara, a educação tem sido primordial, assim, né? A gente tem se envolvido muito nessa área de educação, fazendo palestras tanto para empresários quanto para outras contabilidades e para profissionais também, né, da área tributária. E isso tem sido bem legal, assim. Como que vocês têm feito isso com os clientes? Porque eu tô imaginando que isso é um desafio de comunicação grande, porque você tem lá 350 clientes que você me disse, porra, falar com todo mundo, tem que botar todo mundo no mesmo lugar, porque senão imagina você ter uma conversa igual essa que você tá tendo aqui comigo, com cada cliente. Não tem como, cara. A gente tem pouco tempo. Como que vocês têm feito para dar uma ideia aí pra galera? A gente tem feito bastante workshop, chamado às vezes presencial para fazer. E também tem feito online. E também tem feito treinamentos online, assim, constantes para que... Aí você explica o que muda e tal, como é que vai ser. Pega os principais pontos e tal, tentando deixar o mais didático possível, assim, e deixando claro que esse é o momento que a gente tem que trabalhar em 4 mãos, né? Não é uma responsabilidade só da contabilidade, né? Em fazer, em parametrizar e etc, né? Eles têm que entender a importância de entender essa nova metodologia e como isso impacta o negócio deles, né? Então... A gente tem feito esse trabalho mais de conscientização junto com eles. Então, isso tem sido bem bacana. E eu entendo isso sendo aí, vou dando um recado para você que tá me vendo, tá me ouvindo, que acompanha aqui nosso podcast. Esse papel de você pegar a mão do seu cliente e explicar para ele a mudança da reforma, o que tá impactando, o que vai alterar e até mesmo como que você vai ser o pilar, né, que vai ajudar ele, é fundamental. Porque se você não o fizer...
o seu cliente provavelmente vai encontrar no mercado quem está fazendo, e a chance de você perder clientes por ser uma pessoa não proativa, um empresário não proativo, ela existe e é grande. Então, recomendação assim para você, número 1, se você ainda não fez um workshop, ainda não desenvolveu materiais para educar o teu cliente em relação a essas mudanças, a tendência é que ele encontre no mercado quem esteja fazendo isso e você, cara, possa perder aí clientes em função da sua não ação dentro desse tema, que é um tema relevante, porque a grande mídia vai bombardear esse cara de informações, que cada vez está acontecendo, né? Sim, então, a medida, imagina o seguinte, janeiro de 2026, na hora que o cara for emitir a nota fiscal dele, ele não souber como é que faz o destaque. Então, o que vai acontecer? Exato. Cara, a internet vai colapsar, vai ser só gente falando sobre reforma tributária, vai ser, cara, às vezes, sei lá, grande mídia falando sobre isso, então, ou seja, vai ficar todo mundo, e aí o teu cliente no final vai falar, caramba, meu contador não me falou nada disso. Então, grande risco, alto risco. Então, se você não está planejando ações de comunicação, comece. Faça. E aí é outro ponto importante também, cara, que a gente participa, né, das mentorias, a gente tem acesso a diversas outras contabilidades, enfim, e eu também estou envolvido em alguns grupos de estudo de reforma tributária, e nesses grupos tem pessoas de todas as atividades, tem técnicos de TI, tem auditor da Receita, tem auditor do Estado, tem profissionais da área contábil, tem empresários contábeis, enfim. E a maioria das reclamações que eu vejo no grupo de desabafo, né, quando começam a surgir os desabafos, são funcionários de escritórios de contabilidade, onde eles falam que eles não estão tendo suporte nenhum dos seus diretores, sabe? Onde não está tendo, cara, suporte com relação a curso, a treinamento, e muito menos com relação a isso que você acabou de comentar, que é a comunicação com o seu cliente. Então, pensa que hoje a gente já trabalha no sistema tributário que é um manicômio, e que os profissionais da área tributária já vivem afogados em obrigações, em conformidade, e praticamente não tem tempo sobrando para ficar ali, sabe, tipo, estudando, correndo atrás sozinho, comunicando o cliente, fazendo planejamentos tributários, fazendo os estudos e coisas nesse sentido, porque a gente emenda praticamente uma apuração na outra, um fechamento no outro, né? E essa galera, cara, tipo, a partir de 26 é a galera que vai começar a atender os nossos clientes também, mas agora tá vindo uma demanda maior. Porque até virar 2033, que é onde vai vir a simplificação, cara, vai ser um terror. Quando a gente chegar no ano de 2029 a 32, a gente vai trabalhar com ICMS e ISS reduzindo aos poucos anualmente, e IBS e CBS entrando. Ou seja, vai ter uma operação espelhada, né? Vai ser duas coisas ao mesmo tempo. Então você pega hoje profissionais que já estão, cara, tipo, esgotados, que já estão ali emendando um fechamento do outro, tendo que lidar com toda essa demanda que tá vindo. Né? Com toda, cara, a ansiedade dos nossos clientes. Que Deus nos ajude. Então, assim, outro ponto muito importante é capacite a sua equipe. Esteja junto com eles dentro desse barco, né? Aposte neles, incentive, né? Financie ali cursos para que eles possam entender e poder ficar um pouco mais tranquilo. A gente tem que respirar, cara. A gente tem esse período de transição justamente para que a gente consiga ter essa adaptação e consiga atender essas novidades. Então a gente não tem que sofrer já por 2029, por 2030, né? Vamos um ano de cada vez, né? Mas a gente, como empresário ali, a gente tem que olhar para nossa equipe, olhar para a galera. Internamente lá no escritório, por exemplo, a gente está se encontrando toda semana, quinta-feira, antes do expediente. A gente deu oportunidade para todos ali para estudar sobre reforma. Então a gente chega antes, a gente começa a pegar lei complementar, começa a conversar sobre, discutir sobre e tal, para poder realmente levantar aquelas pessoas que estão afim, profissionais que estão afim de aprender algo novo, envolver eles nas demandas que vão vir e eles se sentirem seguros para fazer aquilo, né? Então a gente precisa olhar para o nosso negócio, olhar para a nossa equipe antes da gente sair, né, fazendo alguma coisa com os outros aí também. Cara, excelente. A gente tá chegando aqui no final, né, do nosso episódio. Eu quero fazer uma última pergunta para você, Thiago, depende depois, a gente também quero te dar uma palavra para finalização, mas excelente. Primeiro, parabéns aí, você tá extremamente afiado aí em todos os temas. Coisa, cara. A gente tá falando aqui, só fica vindo ideias, mas muito bom. Pergunta para você um pouco mais filosófica. Você acredita que essa reforma tributária, ela vem para atender e melhorar uma situação que condiz ao Brasil real, ou ela vem, na verdade, com propostas do que deveria ser um Brasil ideal? Por quê?
Você acabou de falar, hoje a gente tem dentro das camadas de negócios no Brasil, cara, a gente tem um baixíssimo nível de educação e formalização e formação profissional do empresário. Sim. Pouca gente tem sequer um controle de fluxo de caixa, pouca gente sequer controla emissão de notas fiscais e recebimentos. Então, assim, você pega todo esse cenário precário de empreendedores no Brasil, que é horrível, véio, é tudo muito amador, e aí você vem com todo esse aparato, né, que vai forçar muito a barra. Então, não é a realidade hoje do empreendedor brasileiro. Ao mesmo tempo, deveria ser um cenário ideal. No seu ponto de vista, essa reforma ela vai levar a gente para um cenário ideal ou ela vai esbarrar com a realidade dos fatos no dia a dia? Cara, ela força a gente para ir para esse cenário ideal. Ela força a gente a caminhar para esse cenário ideal, né? Mas sim, vai barrar com a nossa realidade, com o jeitinho brasileiro de fazer algumas coisas, né, e buscar formas diferentes de acontecer para não chegar nesse cenário ideal. Mas, cara, eu acho que ela tá muito bem cercada, sabe? Ela tá com algumas propostas, assim, que vai fazer com que realmente o empresário se torne empresário e eu costumo falar assim, para ter simplificação, né, para o fisco trazer essa simplificação pra gente, o controle vai ser muito maior. Né? Tipo, a observância dele em cima das nossas operações vai ser muito maior daquilo que já é hoje. Olha que o Brasil hoje tem um sistema, né, tipo, ferrado com relação a isso, né? Então, assim, por que eu falo que ele caminha pra gente pra algo que é mais ideal? Porque a gente tá falando justamente sobre isso. A gente tá falando sobre um sistema que a gente, no final, que depois, quando a gente chegar em 33, que as coisas estiverem acontecendo e as coisas acontecerem da forma como tá previsto na lei complementar, a gente vai trabalhar, por exemplo, com um sistema de apuração assistida. O que é apuração assistida? Os teus tributos, IBS, CBS, eles vão ser apurados pelo próprio fisco. E você só vai ter que validar e falar se você concorda com aquilo ou não. E se você não concorda, por que você não concorda? Né? Então, assim, o controle que ele vai ter sobre as suas operações hoje vai ser muito maior, né? E vai ser muito mais assertivo para que ele consiga trazer essa apuração assistida. Então, hoje, tudo aquilo que a gente faz os lançamentos, que a gente apura o imposto, que a gente depois entrega as declarações, etc., não vai acontecer mais. Então, os seus créditos, quem vai apurar ele, os seus débitos, quem vai apurar ele já coloca a questão de que para você ter crédito, o fornecedor tem que ter pago. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a fiscalizar o seu fornecedor ali, buscar bons fornecedores que são bons pagadores, né, para que você garanta o seu crédito. Coloque esses sistemas do split payment para que ele obtenha ali a sua arrecadação, enfim. Então ele faz com que o empresário, para que no final receba a sua apuração e julgue se aquilo está correto ou não, faz com que ele comece agora a ter controle. E o controle vem de onde? Do financeiro, da sua contabilidade. Então, se ele não começar agora a colocar um sistema, começar a olhar para o seu financeiro, começar a fazer ali as conciliações, etc, ele não vai conseguir. E ele não vai sobreviver, cara. Ele não vai conseguir precificar corretamente, ele não vai alterar os seus contratos ali de prestação de serviço, os contratos comerciais de forma com que ele consiga absorver a carga tributária, repassar da forma correta, aproveitar todos os benefícios, etc. Então, assim, se o bom empresário ele quer sobreviver, quer chegar no final dessa reforma sendo competitivo, né, e poder depois receber a sua apuração e julgar se está correto ou não, ele vai ter que agora trabalhar corretamente pontos que até então ele deixava de lado, entende? Entendi. Então, assim, ela força a gente a caminhar para um cenário ideal. Né? Assim, cenário ideal que eu digo... Como deveria ser. Tecnicamente, da gente como operação ali, né? Dentro das nossas empresas. Não que a carga tributária tá ok, esse IVA é o justo, é tudo isso que a gente... Não é ideal nesse sentido, entende? E não que todas as normas estabelecidas também de apuração e bababá são as ideais. Mas pensando na gente como empresário do nosso negócio, o controle que a gente tem que ter, enfim, entendimento, informação. Legal. E etc. Muito bom. Thiago, vamos lá. Não é fácil, né, velho? Não é fácil. A gente tá... Vai ser um caminho longo, cara. Vai ser um caminho interessante, vai ser longo, mas eu acho que a gente tem que se ajudar a estudar, ajudar os empresários, fazer o negócio acontecer. Falando em ajudar, quem quiser saber mais do Thiago, da DCTech, como pode te acompanhar, onde é que você tá produzindo mais conteúdos aí pra galera continuar te seguindo? Cara, eu produzo muito no meu Insta, tá? Que é TI, _TI de Thiago, _Francoso, né? Francoso.
Aí tem o da DC Tech também, do Instagram da DC Tech. A gente tem canal também no YouTube. Tem um podcast que você tem, ultimamente a gente ficou um pouco parado, que a gente tava reformando algumas coisas, mas a ideia é que no começo do ano que vem a gente já retorne aí e tal. Todos os links estarão aqui na descrição. Você que se interessou, gostou do que o Thiago falou, achei que ele foi um exemplar aqui em todas as explicações. Siga ele ali nas redes sociais, siga a DC Tech também, e até mesmo deixar o canal deles no YouTube também aqui, para que você possa visitar lá e se inscrever e acompanhar. E Thiago, é isso, mensagem final aí pra turma. Cara, vamos lá. Só falar mais um ponto técnico que tem, que acho que isso é interessante falar pra galera saber, cara. Tipo, um dos principais objetivos da reforma tributária é, através da neutralidade, que eles falam que é o princípio que fundamenta o IBS-CBS, é a neutralidade. O que quer dizer isso? É a gente viver num país como se o tributo não influenciasse a decisão do ente. O que quer dizer isso? Você, como contribuinte, não pode mais tomar suas decisões baseadas no tributo, mas sim em outras questões, como infraestrutura, mão de obra, coisas nesse sentido. Esse é o princípio que rege o IBS-CBS. E isso ajuda muito no que a gente tem hoje da famosa guerra fiscal. O que é guerra fiscal? Eu sou um e-commerce, eu vou me instalar no Espírito Santo, eu vou para Minas, vou para Santa Catarina, porque esses estados me dão benefícios. E hoje o imposto ele é devido para o local onde você está instalado. Então Minas pode estabelecer benefício, Espírito Santo pode estabelecer benefício e eu vou para lá. Mas de repente lá a parte de transporte não é ideal para mim, a malha, a infraestrutura não é legal, mas cara, por conta do tributo eu tomo minha decisão de ir para esses lugares. Então a reforma ela vem para acabar com isso e efetivamente faz o quê? Acaba com essas guerras fiscais. Por quê? O imposto deixa de ser devido para onde você e passa a ser devido para o local onde você fornece a sua mercadoria ou o teu serviço, ou seja, ele incentiva os estados consumidores. Então essa questão dos estados ou municípios darem benefícios fiscais para que as empresas se instalem na sua região, morre. Então esses benefícios que a gente tem de ICMS hoje, que causa toda uma controvérsia, uma guerra fiscal entre estados, que fez com que diversos estabelecimentos abrissem estabelecimentos em diversos outros lugares, vai morrer. Então você como empresário, você como contador, como que você está entendendo essa questão agora do local de incidência do imposto para onde ele vai ser devido e com essa mudança, com esses fim dessas guerras fiscais, cara, o que será que vai acontecer com essas empresas? Será que elas vão voltar a tudo? Será que elas vão ficar onde está? Será que vale a pena ainda, né? Então esse é um ponto que a gente não falou, mas eu achei legal trazer porque é um dos principais também, sabe? Tipo, isso vai trazer uma diferença enorme perto daquilo que a gente tem hoje. É o que a gente falou, tem muita coisa técnica da reforma, pouco tempo pra gente falar, mas a gente acha que é legal falar que é um dos pontos mais polêmicos, assim, importantes. Então, isso é muito legal de entender. E é isso, galera. Acho que como recado final aí bora estudar, bora fazer isso acontecer. Eu acho que, além de ser protagonistas, a gente como contador nesse momento, é hora da gente realmente ser parceiros estratégicos dos nossos clientes para que os negócios deles perpetuem além desse período de transição e além de 2033, quando virar efetivamente a reforma. Eu acho que esse é o momento da gente conseguir valorizar a nossa profissão, a nossa classe, mostrar o porquê nós estamos aqui efetivamente, que não é trabalhar para o fisco, não é ficar entregando obrigações, não é ser um darfeiro, vamos dizer assim, mas é realmente, cara, ajudar na riqueza dos nossos clientes, a proteger a riqueza deles e fazer com que eles alavanquem com os negócios deles, né? Então, bora para cima, vamos se ajudar durante esse período, contem com a gente também com relação à educação, a trocar uma ideia, chama a gente pra gente falar sobre esse tema e a gente vai passar por isso daí juntos e, cara... Matheus, obrigado pela oportunidade de poder falar aí, poder trazer um pouquinho e tamo junto. Muito bom, cara, muito bom, adorei. Pra mim vai ser excelente aqui essa sequência de conteúdos para reforma tributária e eu espero que você também tenha gostado, assim como eu gostei desse papo hoje. Deixa o teu like, se inscreve nesse canal. Uma dica que eu dou que eu acho que é sempre muito valiosa. Você às vezes tem sócios aí na sua empresa de contabilidade, cara, compartilhe esse episódio com o sócio, discutam entre vocês o que vocês poderiam estar fazendo nesse momento que vocês não estão. Então faça dessa uma hora aí, mais 1 hora e pouco aí que a gente tá juntos, algo produtivo para sua empresa. Eu faço isso aqui com muito carinho para que de fato possa te ajudar na sua gestão. Thiago, muito obrigado pela contribuição com o nosso episódio, foi brilhante. Top, e cara, a gente se vê aí, você que tá aí me ouvindo, a gente se vê no próximo episódio. Siga aí o Thiago e a DC Tech nas redes sociais. Isso que você acabou de ouvir aqui no Mooncast, eu tenho certeza que foi impactante aí para você, né? Você ficou até o final do episódio. Deixa eu te falar que tem um lugar que você pode se aprofundar em estratégias como essas que a gente discutiu aqui hoje. Gestão de marketing, vendas, pessoas, processos, tecnologia, escala de negócios contábeis. Tudo isso você pode ter acesso no Moonflex Space e o conteúdo ele não para. Lá a gente tem uma aula ao vivo todos os meses, uma caixa de ferramentas para você ter acesso a tudo aquilo que funciona de melhor e nas maiores empresas de contabilidade no Brasil. Você pode ter acesso a um Flex Space com um valor de R$ 397 por ano, muito menos que a sua assinatura da Netflix. E lá eu tenho certeza
que você vai encontrar muito mais disso que você está buscando aqui no Mooncast. Porque lá é um ambiente certo para o empresário contábil que quer escalar a sua empresa. Te vejo no FlexSpace.